Olá, eu sou Jardes Oliveira e hoje irei abordar a temática Unidade de Conservação. Então, o que é uma unidade de conservação? Segundo o artigo 225 da Constituição Federal, o poder público deverá definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Nessa perspectiva, as unidades de conservação são uma das categorias de espaços territorialmente protegidos e estabelecidos pela Constituição Federal. O primeiro parque criado no Brasil, antes de sua fase holística, foi o Parque Nacional de Itatiaia, em 1937, sob o regime do Código Florestal do período. Em 1965, foi criada a Lei nº 4.771, com novos critérios para a definição da criação de unidade de conservação, com o diferencial de trazer áreas que podiam ser utilizadas e áreas completamente protegidas. Até a Lei nº 9.985/2000, no entanto, não havia um sistema que permitisse a organização e a padronização das unidades de conservação, o que permitia, por exemplo, a sobreposição de duas unidades de conservação em um mesmo território, confusão dos regimes de proteção que podiam ser criados por todos os níveis da federação e a ineficiência das políticas de preservação. Assim, a Lei 9.985/2000 estabelece, a partir de então, um sistema nacional de unidades de conservação que integre as atividades de todos os entes federativos responsáveis pela criação de áreas de proteção e a sistematização das informações. Além disso, essa lei regula os tipos de unidades, bem como sua criação, utilização e gestão. As unidades de conservação são divididas em duas categorias: unidade de proteção integral e unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral têm como principal objetivo a preservação da natureza. Para tanto, nelas, os ecossistemas livres devem ser mantidos sem alterações causadas pela interferência antrópica direta, admitindo-se apenas o uso indireto dos recursos naturais, isto é, a utilização que não envolva o consumo, o dano, a coleta e a destruição dos recursos ambientais. São exemplos de atividades que envolvem o uso indireto de tais recursos as atividades de turismo ecológico, a pesquisa científica e a educação ambiental. São exemplos de unidades de proteção integral a reserva biológica e a estação ecológica. Bom, a reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Nas reservas biológicas é proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, e a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições estabelecidas por ele. Já a estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É de posse e domínios públicos também, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser também desapropriadas. Nessas unidades é proibida a visitação pública, exceto quando existir um objetivo educacional, e a pesquisa científica depende também de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Nas unidades de uso sustentável, por sua vez, a exploração do meio ambiente deve acontecer de maneira a garantir a renovação dos recursos naturais e dos processos ecológicos. Portanto, seu objetivo é garantir a compatibilidade da utilização adequada de parte dos recursos naturais.
São exemplos de unidades de uso sustentável a Reserva Extrativista, a RESEX, e as florestas nacionais. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e na agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte e tem como objetivos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. É de domínio público também, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. A reserva extrativista é gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. A visitação pública é permitida desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A exploração comercial de recursos madeireiros só é admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva extrativista. Já a Floresta Nacional é uma área com a cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e pesquisas científicas, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. É de posse e domínio públicos também, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública e a pesquisa são permitidas e incentivadas, desde que cumpram as normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável. A Floresta Nacional dispõe de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. Quando criada pelo Estado ou município, é denominada Floresta Estadual e Floresta Municipal, respectivamente. É importante saber que uma unidade de uso sustentável pode se transformar em uma unidade de proteção integral, por meio de instrumento de mesmo nível hierárquico, ou seja, mediante lei ou mediante um decreto. No entanto, a transformação de uma unidade de proteção integral em uma unidade de uso sustentável só poderá ocorrer mediante lei, em sentido estrito, pois trata-se de uma supressão da proteção ambiental. Quanto à gestão de unidades de conservação, ela é feita pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, como órgão consultivo e deliberativo, e é executada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, em nível federal, dos órgãos estaduais e municipais supletivamente, podendo contar com a cooperação de organizações da sociedade civil de interesse público. Regulada pela Lei nº 9.790, em formato de gestão compartilhada. Nas unidades de conservação, devem existir conselhos que auxiliem na sua gestão, podendo ser consultivos ou deliberativos. Os conselhos deliberativos ocorrem no caso da RESEX, por exemplo, devendo aprovar, inclusive, o plano de manejo das áreas. Havendo sobreposição ou interseção de unidade de conservação, sua gestão deve ser integrada em parceria com ambas as unidades. Isso acontece para evitar que a gestão de uma unidade de menor proteção traga prejuízos a uma área mais sensível. Ademais, as unidades de conservação devem obrigatoriamente possuir um plano de manejo, que regulará a maneira pela qual podem ser desenvolvidas atividades no âmbito da área de preservação e nos seus arredores, elaborado no prazo de 5 anos, a partir de sua instituição e com ampla participação popular em alguns casos. As unidades
podem possuir certa autonomia financeira, receber recursos e doações de qualquer natureza, inclusive de particulares. As rendas das unidades de proteção integral podem ser obtidas mediante a cobrança de taxas de visitação, arrecadação e serviços da própria unidade. No licenciamento de atividade de significativo impacto ambiental, conforme considerado pelo órgão competente, o empreendedor deve apoiar a implementação e manutenção das unidades de proteção integral, com a destinação de a partir de 0,5% dos custos de implementação do empreendimento. O decreto número 4.340 determina o modo de aplicação desses recursos derivados da compensação. Cabe ao órgão licenciador determinar a quantia de recursos destinado e as unidades beneficiadas. Quando o empreendimento atinge áreas de unidade ou sua zona de amortecimento, o licenciamento só poderá se processar com a autorização do órgão gestor da unidade de conservação, e a unidade deverá ser uma das beneficiárias dos recursos da compensação. Bom, gente, após essa explanação acerca da temática unidade de conservação, vamos conferir um curta-metragem produzido pelo ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente, que trará uma abordagem mais dinâmica sobre o valor das unidades de conservação para a sociedade brasileira. O sentimento invade o corpo aos poucos. No celular, na televisão ou ao vivo, contemplar a natureza é uma experiência marcante. Caminhar por trilhas e respirar fundo em um lugar encantador se torna quase uma terapia. Um banho de floresta pode melhorar o humor, controlar a pressão e diminuir o estresse. Não é à toa que isso acontece. Afinal, nós também somos natureza. Pulsamos juntos, plantas, minerais, animais e os seres humanos. É um caldeirão de vida, no qual somos apenas um dos muitos temperos. A riqueza dessas vidas está bem pertinho de você. No frasco de remédio, na brisa que entra pela janela, na água que sai da torneira e até na energia que acende a lâmpada da sala. Esses são alguns dos benefícios das unidades de conservação da natureza. Em toda a Terra, as áreas protegidas fornecem meios de vida para mais de 1 bilhão de pessoas. É um equilíbrio delicado. Para conservar o meio ambiente, devemos reconhecer o papel dos diferentes povos e comunidades tradicionais da floresta e entender que isso tem relação direta com a vida nos grandes centros urbanos. É saber que os rituais, as festas e os conhecimentos populares têm espaço no presente e no futuro, ajudando a enfrentar os desafios da atualidade. É garantir que as receitas de pratos e doces típicos serão passadas de geração para geração. Isso daí já veio dos nossos antepassados, né? Dos nossos avós. Minha mãe aprendeu, eu já aprendi com a minha mãe. O nosso artesanato, ele representa a floresta. Usufruímos de vários benefícios gerados pela natureza. São os chamados serviços ecossistêmicos. A inspiração no contato com a beleza cênica de cachoeiras, a água, a madeira, o ar puro e o lazer ao fazer uma trilha são alguns desses benefícios. Também ganhamos com a regulação do clima nas cidades, os solos férteis e os insetos que polinizam as plantas dos cultivos e contribuem na produção de alimentos. Assim, as unidades de conservação significam sobrevivência também para os centros urbanos. As áreas protegidas nos diferentes países oferecem água para metade das 100 maiores cidades do planeta. No Brasil, 80% da energia produzida por hidrelétricas contam de alguma forma com a água preservada pelas unidades de conservação. Você pode até estar comendo, vestindo e vivendo da natureza e nem percebeu. São corantes, fibras, sementes, óleos vegetais, essências e a própria madeira. As áreas protegidas na Amazônia, por exemplo, têm o potencial de produzir anualmente de 1 a 2 bilhões de reais pelo manejo florestal da madeira, uma forma sustentável de explorar os bens das unidades de conservação. Toda essa riqueza biológica, cultural e social é estratégica para o Brasil. O impacto do turismo nas unidades de conservação é de mais de 4 bilhões de reais na economia brasileira, apenas em um ano. É um ótimo negócio para todos. A cada real que o governo investe nas unidades de conservação, são produzidos R$ 7 de benefícios econômicos para a região. O resultado é a geração de renda e de empregos dentro e fora das áreas protegidas. Então as pessoas vêm visitar o parque, naturalmente vêm procurar o queijo também.
e isso move uma cadeia econômica, né? Existem diferentes tipos de unidades de conservação no Brasil. Elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro, as de proteção integral. Enquanto as de uso sustentável buscam a harmonia entre a conservação e o uso da natureza, as de proteção integral procuram diminuir a interferência humana. As reservas extrativistas são um exemplo de unidades de uso sustentável. Só em âmbito federal, mais de 52 mil famílias cadastradas retiram o seu sustento dessas reservas sem impactar o ambiente e contribuem para a economia local coletando frutas, óleos e peixes. Já as unidades de proteção integral, como os parques nacionais e as estações ecológicas, se tornam santuários da biodiversidade, espaços para a manutenção dos ecossistemas naturais e locais de exploração científica. Mais de 11 mil pesquisas e aproximadamente 50 mil pesquisadores atuam nas unidades de conservação federais. Desde 2007, o ICMBio gerencia as unidades de conservação federais brasileiras. De norte a sul, da Amazônia aos Pampas, são mais de 168 milhões de hectares só de unidades federais, além das áreas estaduais e municipais. Todas reunidas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Ao total, mais de 2.000 unidades protegem 18% do território continental e 26% do território marinho brasileiro. Pesquisadores, voluntários, educadores ambientais e até alguns donos de terras que, de forma voluntária, criam reservas particulares do patrimônio natural. Tem muita gente trabalhando para manter esses espaços de conservação. A gestão participativa é a melhor forma de garantir o uso público e a transparência das áreas protegidas. Ao total, são mais de 280 conselhos, reunindo em torno de 8.000 conselheiros em unidades de conservação federais. Proteger grandes áreas naturais é uma vocação para um país com tamanha biodiversidade e potencial de desenvolvimento. Por isso, da próxima vez que você se deparar com uma bela imagem da vida selvagem, saiba que essa sensação de paz tem muito a ver com o seu lugar no planeta. O esforço é grande para manter as áreas protegidas funcionando. Quando você tiver um tempinho, que tal conhecer uma das unidades de conservação espalhadas pelo Brasil e se conectar com a vida? Unidades de conservação, onde a nossa vida pulsa.